Vamos iniciar aqui o nosso pano de prato. E é importantíssimo, primeiramente, que esse pano de prato, caso ele já tenha um acabamento, tudo bem. Mas se ele não tem acabamento, é importante que você já faça esse acabamento lateral, tá? Aí eu sobrepus um tecidinho amarelo, que eu vou deixar na descrição também aqui a medida, tanto do meu pano de prato, quanto o barradinho amarelinho aí que eu fiz, que ele está dobrado em 2, tá? Aí, eu vou colocar o meu bordado inglês na ponta. Eu gosto sempre de dar uma dobradinha nele, um acabamento. E vou sobrepor ele na posição já certa, tá? Bem no cantinho. E vou alfinetar. Lá do outro lado, a gente vai repetir o mesmo processo. Porém, a gente não corta ele rente ao tecido, tá? A gente sempre deixa uma sobrinha desse material, no caso, o bordado inglês, para que a gente possa dobrar. Nesse detalhe aí, ó, é uma dica. Você sempre corta um pouquinho a mais para que ele possa acompanhar o desenho de cima, tá? Para que o desenho não fique fora dessa borda aí. Então, se ele tiver voltinhas, que normalmente a maioria dos bordados inglês tem, ele tem que acompanhar a bordinha de cima, tá bom? Para ele ficar bem delicadinho mesmo. Então, aqui já está preparado, né? Lembrando que sempre é avesso do meu pano de prato e o meu tecido aí, tá? Então, lembre-se que a regra sempre é direito com direito, aí é uma exceção, tá? Então, aí no caso é direito com avesso. Então, eu já preparei aqui, ó, o meu debrum. Eu cortei também, vou deixar essa medida aqui também na descrição do meu debrum. E já fiz um acabamento pé de máquina nele ali. Dobrei ele em 2 e fiz um pé de máquina. Agora, eu vou aqui na parte de baixo, vou dobrar ao meio o meu tecido e vou fazer um pique bem aqui na pontinha para centralizar esse material, para ele ficar bem certinho no meu pano de prato. Então, eu venho, faço um pique. E no meu pano de prato também vou fazer a mesma coisa. Eu vou centralizar ele, vou achar o meio e vou fazer um pique. Por que que eu faço isso? Porque é importante você centralizar e sempre trabalhar o seu material dessa forma, para ele nunca ficar torto, tá? Para você conseguir realmente identificar que tudo tá batendo, para não ficar torto mesmo. Então, eu já preparei essa parte, vou colocar agora, ó, frente com frente do meu material. Aonde eu fiz o pique, que é na parte de baixo do meu barrado do desenho, eu vou aplicar ele lá. Então, eu vou colocar lá ele na pontinha, onde eu já fiz o pique, e vou alfinetar essa borda toda. Eu sempre deixo uma borda de sobra numa parte do lado esquerdo e do lado direito, que é isso que é pulo do gato aí. Agora é a hora que a gente passa na máquina. Então, a gente vai fazer um pezinho de máquina com retrocesso no início, em toda essa parte, até chegar no outro lado, e também a gente vai dar um retrocesso. Então, passa a costurinha pé de máquina. Aqui eu já costurei pé de máquina e minha peça inteira aqui já está pregada no meu pano de prato. Então, esse aqui é o avesso do meu pano de prato e eu apliquei praticamente todo o meu acabamento no avesso do pano de prato. Vou tirar todo o meu alfinetinho pra gente já começar a finalizar aí a minha peça, tá? Então, ó, esse barradinho, aonde tá o barradinho amarelo, ele vai ficar suspenso, tá? Ele não vai ficar pregado direto no meu pano de prato, ele vai ficar suspenso, ó, que nem eu tô mostrando aí no vídeo, tá? E aí, a gente vai iniciar dando acabamento nas minhas laterais aqui primeiro, e aí a gente já finaliza essa peça com a costura pezinho de máquina, ou bem na pontinha, que é o jeito que eu normalmente gosto de ensinar. Aqui o barrado já tá praticamente quase pronto. Então, ó, nessa parte que a gente pregou, a gente vai deixar ele aqui pra parte de trás, pra parte de baixo. E aqui no cantinho, eu gosto de fazer com que esse virado aí da costura fique pra baixo também, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aí a minha lateral, vou puxar ela pra dentro, deixando ela paralela aí à parte de cima, tá vendo? Ó, ela tá certinha. Vem desse lado aqui que vai ficar mais fácil pra você compreender. Então, ó, eu deito o acabamento de costura, dou continuidade lá do outro lado na pontinha, e eu vou acertar ele como se ele fosse continuidade ali, uma continuidade do meu pano de prato. Então, eu vou fazer uma marcação ali também, pode passar no ferro, aí eu fiz com a unha mesmo. Pra que eu faço isso? Pra quando eu subir essa parte do meu pano de prato, que é o que vai realmente ficar aí grudadinho no pano, essa parte, a lateral dele tem que ficar certinho, ó. Então, eu dobro essa parte de dentro,
dou acabamento nela, para ela subir certinho ali, porque o acabamento fica perfeito na parte da frente e perfeito na parte de trás, olha, não fica nada parecendo, nada. O barrado fica contínuo, amarelinho, e aí eu gosto de fazer dessa forma aí a lateral. Tem um vídeo lá no meu Instagram, onde eu mostro mais ou menos um acabamento perfeito também, que é só lá na pontinha de cima que eu faço do pano de prato. Vai lá também, dá uma olhadinha lá para você aprender essa técnica. E aí, ó, coloquei ele certinho e agora eu vou começar a alfinetar pra gente passar uma costura somente nessa parte do barrado aí que vai precisar de costura, porque o restante já está tudo perfeito, tá? Então, eu vou colocar aí uma costurinha e volto aqui para mostrar para vocês como que ficou esse acabamento aí. Ah, outro detalhe, essas costurinhas, quando a gente for fazer, todo o pano de prato tem que estar todo alfinetado, tá? Para que realmente ele não saia do lugar. Então, normalmente eu ponho não somente nas laterais, mas também na parte central do pano de prato aí, para que esse barrado realmente não corra ou alguma costurinha escorregue na hora que a gente estiver costurando. E aí, aonde a gente vai passar uma costurinha? Nessa borda toda, tá? A gente vai passando uma costurinha bem na pontinha em toda a lateral dela. Mostrar um pouquinho mais de perto como que fica esse acabamento aí na lateral para vocês entenderem e compreenderem melhor. Então, ó, a gente embute ele praticamente todinho aí nessa lateral para que ele fique realmente perfeito. Então, ó, o barradinho amarelo já tá pronto e agora a gente só vai dar acabamento mesmo, final, nessa parte de cima. E olha só que capricho que fica esse pano de prato. Finalizada a nossa peça, e esse é o resultado, já com a costurinha bem na pontinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tem um vidinho lá no Instagram mostrando a outra parte do acabamento na parte de cima. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e curtir e compartilhar. Até a próxima!